Olá, nós estamos aqui com mais uma entrevista para o Jornal da Cognópolis e nossos convidados são a nova equipe integrante do segundo mandato do Colegiado da Conscienciologia. Então, nós estamos aqui com a Nina Rosa, o Rui Bueno, o Alexandre Baltazar, a Rosa Nader, Caio Polizel e Dulce Dal. Então, essa equipe é a equipe que assumiu o segundo mandato. Aqui na nossa página, vocês também têm a entrevista com a equipe que concluiu o primeiro mandato, mais informações aqui sobre o processo da eleição desse segundo mandato. Então, o leitor aqui do Jornal da Cognópolis pode ter muito mais esclarecimentos aqui de o que é o Colegiado da Conscienciologia, como que ele funciona e qual o trabalho dessa equipe, né, que assumiu aqui o segundo mandato já desse colegiado. Então, agradeço aqui os nossos convidados do Jornal da Cognópolis e vou fazer aqui uma primeira pergunta para a Dulce, para a professora Dulce Dal. Tivemos aí a posse no dia 27 de junho, né, desse segundo mandato. Como foi esse sentimento de ter se disponibilizado para esse trabalho que serão de 5 anos, né, em prol de uma assistência aí, e liderança da nossa comunidade conscienciológica? Bom dia, Nerli. Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme e agradeço realmente a oportunidade aí em nome do colegiado, né? E bom dia a todos, né? Vocês. Agora, é o seguinte, essa questão do sentimento, né, em relação ao colegiado, eu tenho desde que eu comecei a pensar nessa hipótese, o meu sentimento é em relação realmente a um senso de para-dever, né? Eu, principalmente ante as orientações deixadas no verbete, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o DAC, no qual o professor Valdo escreveu um verbete ao modo de um testamento, né, dando as dicas, dando as orientações de como nós poderíamos fazer para sucedê-lo. E eu fiquei muito surpresa e também muito envergonhada quando eu soube, participando de uma reunião, que só tinham 5 candidatos ali, tinham dado ok e que tinham topado participar das eleições, né, de sucessão da primeira gestão do colegiado. Então, a partir daquele momento, eu comecei a refletir muito e eu consegui, então, refazer a própria a minha ideia sobre o assunto, né? Eu era uma das que tinham negado, né? Foram mais de 100 pessoas que, se eu não me engano, em torno de 100 disseram não. E isso, então, me deixou muito impactada, realmente. Bom, então, esse senso de para-dever me estimulou a voltar atrás, a refazer a minha posição, a dizer sim à equipe de transição, sim, eu topo, eu aceito, apesar da minha responsabilidade no meu voluntariado, né, na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, esse foi o processo que eu passei. Agora, eu queria falar também que eu penso que é uma responsabilidade enorme, muito grande, a gente integrar uma equipe que tem essa tarefa de dar continuidade às atividades do professor Valdo Vieira. É óbvio que todo mundo gostaria que ele estivesse aqui vivo conosco, né? É evidente que todo mundo gostaria muito que isso estivesse acontecendo. Então, não deixa de ser também uma tarefa, digamos, árdua nesse sentido, de continuar, de seguir um processo aí que não necessariamente é tão simpático para nós mesmos, né? E, claro, dar continuidade a todo um trabalho que vem sendo feito nesses 5 anos, né? Um trabalho muito bacana, muito interessante, de dar muita ênfase, de trazer uma nova maneira de atuação de uma equipe, né? Toda uma inovação que é a questão da colegiadologia. Então, eu me sinto, assim, muito honrada de estar podendo participar
Na verdade, o que que eu espero, né? Poder colaborar com a partir da minha experiência, né? Eu atuo há mais de 10 anos na Enciclopédia da Conscienciologia, então eu espero, a partir dessa visão, assim, bem ou mal, a gente tem uma visão um pouco maior da CCCI, atuando na enciclopédia, em função da diversidade de pessoas, né? De verbitógrafos e tal. Então, eu espero contribuir no sentido de colaborar com a representatividade, né, do colegiado, e também de melhorar, né, de ajudar aí nessa ampliação da legitimidade do colegiado da Conscienciologia, lembrando do número expressivo de pessoas que votaram, né? É um número muito representativo, e isso a gente não pode reduzir de modo algum, em função da ideia de voluntário, né, de voluntariado, que é eu considero, assim, que é um tópico, assim, dos mais relevantes na CCCI, né, gente? A questão da voluntariadologia. E então eu acho que não é nada desprezível, ao contrário. Então eu espero realmente é, poder atender, né, a alguma mínima que seja, mas alguma expectativa que tenha sido colocada, né, em cima dessa nova gestão, e que a gente consiga realmente dar continuidade a todo esse trabalho tão bacana que vem sendo feito aí pelos nossos colegas aí, pelos nossos antecessores, não é isso? Muito bom, Dulce. E lembrando que foi um processo eleitoral, que todos os voluntários puderam votar, e como você mencionou, vários integrantes da nossa comunidade conscienciológica foram indicados, e o fato de vocês terem aceitado, né, assumido essa responsabilidade, esse sentimento de para-dever, ele é um exemplo para outros que podem vir nos próximos mandatos ou assumirem outras lideranças na comunidade, né? Que quando a gente assume uma liderança, eu acho que é algo que a pessoa percebe, o voluntário principalmente, ele tem a ganhar também, né? Ele se doa e ele tem a ganhar também com esse aprendizado. E é uma equipe que dá uma continuidade para o trabalho iniciado, não apenas pela primeira equipe do meu primeiro mandato, mas lá desde que o professor Valdo começou, e toda essa liderança e passar o bastão para que outros assumam, né? Mais alguém quer complementar aqui? Agora, Nerli, você tocou no assunto, só gostaria de só comentar rapidamente em cima desse ponto que você trouxe, do exemplo, né? Então, é que eu penso assim, que com essa questão das novas tecnologias, né, dessa facilidade que a gente, de certo modo, até com a questão da pandemia, né, da Covid, a coisa se alastrou de tal modo que ficou algo muito comum, muito corriqueiro, as reuniões virtuais, as participações em grupos por várias formas de tecnologia. Então, eu penso que essa participação no colegiado, ela se torna cada vez mais passível de ter uma amplidão maior, né? Em função dessas maneiras, dessas novidades tecnológicas, né? Então, eu acho que assumir uma liderança na CCCI, contando com esse arsenal, esse aparato tecnológico, é algo que pode aproximar muito a gente de todos os voluntários, de modo que cada um realmente se sinta parte desse trabalho, que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente, né? Esse senso que eu comentei, né? O senso de para-dever que eu tive, eu espero que todos possam, de alguma maneira, colaborar com os seus sensos de para-dever particulares, pessoais, em relação ao curso intermissivo, né? E aí entrando na linha da Max Proexis, né, gente? Então é isso. Excelente, Dulce. Eu vou aqui trazer a segunda pergunta, sobre a transição
né? Como foi como está sendo essa transição aqui para os membros do segundo mandato, né? Quem saiu e teve um membro que ficou, e também isso contribui para facilitar essa transição, né? Como que está sendo essa transição aí para o segundo mandato? Vou perguntar aqui para a Nina, se a Nina pode responder. Bom dia, Nerli. Bom dia também aos leitores aí do Jornal da Cognópolis. Nerli, essa transição está sendo bem interessante, porque lá em 2016, quando ocorreu a primeira fase para a constituição e implementação do colegiado da Conscienciologia, foi votado que até 50% dos integrantes do colegiado da gestão anterior poderiam participar na gestão seguinte. E a gente tem aqui a participação de um dos membros, o Alexandre Baltazar, que ele está fazendo aí, ele está acompanhando e participando dessa transição. E para nós que estamos chegando agora nessa segunda gestão 2021-2026, está sendo fundamental, porque a gente consegue ter o que aconteceu, o que a gente precisa fazer, né? E as perspectivas de futuro que a gente tem. Então, essa fase da transição de ter um membro do colegiado junto da primeira para a segunda gestão, ela representa até uma continuidade de todo esse trabalho. E isso facilita para quem está assumindo a gestão. Se eu puder adicionar aqui, Nerli, eu vejo que, assim, você até comentou, né, que o Alexandre ficou. Eu adicionaria um comentário que, assim, ele se disponibilizou novamente para uma nova votação, né? Porque é diferente de simplesmente, entre aspas, né, ficar, porque ele resolveu em determinado momento, aí pode trazer a casuística ali dele, mas ele resolveu em determinado momento se disponibilizar também por esse para-dever, provavelmente, né? E aí, olhando para esta realidade, que eu acho que sempre deveria ser assim, como Nina comentou, né? A gente precisaria ter sempre um processo de transição, e ter hoje o Alexandre aqui representando a gestão anterior nos apoia a ponto de que a gente não precisa reiniciar um processo, aprender tudo do zero, a gente consegue ter uma troca franca daquilo que onde estávamos aqui, a gente pode dar continuidade a muitos pontos, ampliar aquilo que a gente entende que é prioritário. Então, eu acho que a gente tem um ganho de velocidade e isso ajuda muito a CCCI como um todo. Então, só adicionaria esse comentário aqui. Isso. E também, na entrevista anterior que nós temos com a equipe do primeiro mandato, o Alexandre começou a explicar o porquê dele ter se disponibilizado, porque não era um interesse inicial, né? E era para que a equipe toda fosse renovada, mas isso aconteceu no processo eleitoral. E o Alexandre ficou com essa demanda, né, Alexandre? De trazer aqui o porquê de você ter continuado, lembra? Sim. Primeiramente, olá a todos, né? Um prazer poder estar aqui, auxiliando aí aos esclarecimentos aí da nossa nova gestão. Realmente, nós, durante o processo eleitoral, desde o início, né? Quer dizer, desde o início não, porque nós tínhamos a ideia da renovação parcial do colegiado, né? Mas ouvindo as lideranças e depois analisando toda a conjuntura, nós achamos por bem promover a renovação total. Mas teve um determinado momento que realmente eu fiz uma reflexão dentro dessa linha do para-dever que a Dulce colocou aí no início, de que eu era o único que poderia fazer essa opção, né? Adotar essa opção, o Caio disse muito bem, de se disponibilizar, porque é uma eleição. Então, eu não decidi permanecer, eu decidi me colocar à disposição e eu participei da eleição, né? Então, esse senso de para-dever e a conjuntura como aconteceu o processo eleitoral me fez rever a minha opinião, o meu posicionamento, tá? No sentido de que, sim, eu poderia contribuir nesse processo de transição, auxiliar. Não tinha outro colega do colegiado que poderia fazer isso, né? A professora Cristina e o professor Alcir, eles participaram da comissão, né, de acompanhamento. Então, eles automaticamente estavam excluídos dessa possibilidade. A professora Malo também chegou à conclusão, né, de não permanecer, e até pela questão da idade, né, a professora Malo era a nossa decana do colegiado, então sobrou, né, eu sobrei na área com essa possibilidade.
E aí, refletindo durante o processo eleitoral, eu cheguei à conclusão que deveria fazer isso, né? Então, eu estou realmente assumir essa condição de permanecer com esse objetivo, de auxiliar a manutenção da instância da colegiadologia a partir da experiência da gestão anterior. Então, eu tenho, e aí a gente já conversou bastante, nós estamos naquela fase de afinar os instrumentos, né? A nova gestão, estamos ainda nesse momento, e o grande cuidado meu, né? Isso eu conversei tanto com os colegas da gestão anterior, quanto com a atual equipe, de que nós tivemos uma experiência, nós apresentamos soluções, só que agora nós temos novos integrantes, são novas senhas, são novas FEPs, são novas especialidades. Então, eu estou novamente à disposição dessa nova equipe para mostrar a maneira como foi pensada, mas, sobretudo, com maior respeito e dando a possibilidade de fazer diferente. Esse é o grande, eu acho que é a grande oportunidade que eu estou tendo como pessoa, né, como consciência, de poder disponibilizar um cabedal de experiências, mas, ao mesmo tempo, dando a possibilidade e contribuindo para que se faça diferente e melhor do que a primeira gestão. Nós falamos isso em inúmeros areópagos, sempre achamos que a segunda gestão seria melhor do que a primeira. E a gente continua dizendo isso porque a primeira foi a função de abrir a picada. A segunda, ela encontra um pouco facilitado esse caminho, mas tem a responsabilidade de que os desafios serão ainda maiores. Então, basicamente, essa foi, né, digamos assim, por quê, como, né, o contexto de que eu efetivamente mudei meu posicionamento. Muito bom. Eu sou a favor do grupo, né, do posicionamento grupal. E aí o leitor do jornal, que o Alexandre comentou aqui, novas FEPs, novas fichas evolutivas pessoais, cada pessoa tem a sua ficha evolutiva que compõe aí essa novo grupo, né, novo colegiado. Então, assim, está favorecendo o processo de transição, sem dúvida, né, a permanência de uma pessoa que já teve experiência. E aí, agora essa equipe está nesse processo de transição, já estão visualizando alguns projetos, e eu vou perguntar agora aqui para o Caio. Caio, essa equipe que está aí se organizando para esse trabalho, já está trabalhando, qual é o foco prioritário dessa equipe? Muito bom. Nelly, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu fiz uma pitada ali na fala anterior, mas não agradeci a oportunidade e dar um oi para os leitores e para a audiência do jornal, né? Agora já estamos aqui com transmissão, com entrevistas, então expande a leitura, né? Eu posso dizer aqui que, assim, nós estamos no início, fizemos poucas reuniões até então, estamos nos assenhorando da temática do colegiado, daquilo que, como dissemos, né, dessa transição. Então, nós estamos tomando pé da situação. Mas a gente poderia falar aqui, basicamente, de alguns itens que, sim, são focos prioritários do grupo, né? Quando a gente olha para aquilo tudo que foi prática iniciada, boa prática iniciada na gestão anterior, continuar, ampliar essas práticas, é óbvio que nós vamos seguir, nós não vamos interromper aquilo que é uma boa prática, e sim, a gente vai dar mais força, dar uma amplitude maior para isso. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente visa como um foco é a discussão, o fortalecimento da democracia, dessa lógica colegiada que já vem sendo construída, de um perfil de horizontalidade. O que eu quero dizer com isso? A gente gostaria muito, e já estamos fazendo isso, né, com um areópago, tentando trazer cada vez mais as pessoas para participarem. A gente quer ampliar esses canais diretos do colegiado com os voluntários em geral. Então, esse é um grande objetivo nosso, né, ter essa proximidade. A gente está pensando canais de comunicação mais focados a isso. Então, essa horizontalidade é um dos pontos também prioritários. Olhar, um outro aspecto que poderíamos dizer aqui, olhar para essa agenda maxiproexológica da CCCIT, ser um agente fomentador disso, né? Como é que a gente pode trazer, quais são as prioridades do grupo, que prioridades são essas, engajar as instâncias, olhar para essas
instâncias, para as ICs. Queremos aqui ser agentes fomentadores dessa agenda, para que todos tenhamos um êxito de Maxi ProExis, né? É o engajamento de cada um, é a mini peça fazendo um bom trabalho lá na frente para o todo. Que outro ponto eu poderia levantar aqui? Eu falei de instâncias, né? Ter uma clareza maior ainda para a raia, estamos usando esse termo aqui, qual é a raia do colegiado? Qual é a atuação do colegiado? Muitas vezes ficou lá atrás, e essa é uma pergunta que muitas vezes nos fazem, né? Qual é a atuação do colegiado? Como que fica com as demais instâncias da CCCI? A gente quer trazer isso à tona, discutir, engajar, pensando nessa questão democrática, nessa horizontalidade. É um dos temas que a gente vai tratar, conversar com o máximo possível, estar engajado com as instâncias, com a Unicim, com os conselhos, com os colegiados, com tudo isso. A gente quer estar ali muito próximo, né, de todo esse grupo, pensando no grupo, pensando na CCCI, como é que a gente pode dar esse engajamento? E aí, nisso tudo, escutar, fomentar as tratativas, tratar as prioridades, né, as temáticas prioritárias, aquilo que surge muitas vezes e que não tem uma instância para isso, é papel do colegiado. E a gente quer ouvir, queremos cada vez mais termos uma atuação aí de ouvidores, problemáticas, vamos tratar, vamos fomentar, colocar as instâncias todas para debater as diversas temáticas. Então, assim, num resumo, né, para a gente falar aqui daquilo que a gente já vem discutindo, uns 5 pontos mais ou menos que eu fui trazendo aí, como alguns focos, como eu disse, começo ainda precisamos definir muitos temas, mas alguns dos focos eu acho que aqui eu trago um pouco de resumo para os leitores aí. Muito bom. Dá para ver aqui o voluntário, o leitor aí da nossa comunidade conscienciológica, que existem vários canais para você colocar sua demanda, ou buscar para realizar algum projeto que visualiza como importante. E o Caio acabou de trazer aqui vários pontos, né, desse foco desse trabalho do colegiado. Então, os canais existem e vamos procurar utilizá-los, né? E cada um ali, como a Dulce falou no começo, com o seu para-dever, ir atrás do que ele pode fazer. E Nerli, eu faço aqui um convite para os leitores e ouvintes, né, que participem do Areópago, porque o Areópago, nós já fizemos algumas mudanças, ele vai ter todas as segundas e quartas semanas do mês, dos sábados do mês, nós traremos um paper para ser discutido com uma temática específica, então é um bom momento para a gente fomentar esta proximidade. Traga suas ideias, venha discutir conosco, porque estes temas que são os principais, a gente tem ali já um ambiente para essa discussão, e a gente está querendo criar outros tantos. E são os temas que chegam ao colegiado, e são esses prioritários que vocês vão elencando e trazendo nos Areópagos, né? É isso mesmo. Agora vamos ver aqui se vocês já podem, vocês acabaram de estão assumindo esse trabalho, mas vocês já podem falar de alguns projetos que vocês visualizam nessa demanda atual. Eu vou ver aqui com o Alexandre se ele pode responder. Vamos lá. Olha, a gente entende que o colegiado da Conscienciologia, ele primeiramente, ele deve apoiar os projetos suprainstitucionais. Então, nós temos, por exemplo, aí o Mega Centro Cultural Holoteca, que é um projeto que ele vai praticamente ressignificar a Cognópolis, né? A própria CCCI, né? Era o sonho do professor Valdo que vai ser realizado, é um empreendimento muito grande. Amigos da Enciclopédia, é um programa, no caso, que é muito importante, a manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia. O plano diretor da Cognópolis Foz, um projeto também suprainstitucional, mas localizado aqui na Cognópolis, e que ele vai ser ainda mais demandado a partir da construção do megacentro, né? Futuras Cognópolis também, isso interessa ao colegiado e nós vamos apoiar esses empreendimentos. É importante também ressaltar que nas nossas funções de ouvidoria, nossas funções, a função propositiva, né, o colegiado ele está aberto para novos projetos, novas ideias para nós discutirmos e, porventura, apoiarmos, né? Projetos suprainstitucionais, eles sempre são de interesse do colegiado. Muito interessante.
vamos ver também onde estão esses projetos suprainstitucionais para que o leitor saiba onde encontrá-los, né? Vamos tentar trazê-los aqui na nossa matéria. E um dos projetos que eu lembro aqui para acrescentar é o do Conscienciário, um laboratório que está sendo construído na Aracê, né? Mas vamos deixar aqui o nosso leitor curioso para consultar o nosso texto aqui sobre os projetos suprainstitucionais e como ele pode participar desses projetos. Perfeito. E vamos agora ver aqui com a Rosa. Rosa, o que vocês podem recomendar aos integrantes da comunidade conscienciológica? Que, assim, alguma recomendação, a Dulce falou do Para Viver, o Caio trouxe aqui a questão de como podem participar, e é um canal colegiado, é um canal aberto. E agora aqui, assim, o que vocês recomendariam a esse voluntário que está fazendo atuando dentro da sua demanda? Que você diria para eles? Bom dia, Nerli, obrigada também pela oportunidade de agradecimentos. Eu penso que os nossos voluntários já deram um sinal aí de participação com a expressiva votação. Então, o que eu penso é que eles, em vez mais, a participação de todos, como ter a liberdade de entrar em contato com a gente. E a nossa proposta dentro do colegiado, seguindo as insígnias que o professor Valdo deixou no verbete de colegiadologia, em síntese, é a teática grupo karmológica cosmoética, né? Que é da liberdade das pessoas se expressarem. Obviamente, cada um de nós tem a nossa singularidade maturológica, cada um tem as suas próprias ideias. Então, é esse amadurecimento de não se conflitar com os contraditórios, de a gente chegar no melhor possível, né, de uma harmonia consensual. E é isso, a gente está incentivando que todos participem. O Caio já lembrou aí do nosso Areópago, que é o nosso debate aberto, né? A gente está pensando de que daqui para frente ele possa ser incrementado. Cada um de nós aqui que falou deu demonstração assim de como é que dentro, indoor, né, ali do colegiado, como é que a gente está procurando atender a horizontalidade, buscando a harmonia intergrupal. Então, a gente pensa que isso também vai extrapolar aí para todos os nossos voluntários. É isso que a gente espera e a gente aguarda todos eles aí em contato com a gente, principalmente no Areópago, né? E a qualquer demanda pode nos contactar. Muito bom. O canal está aberto, a participação aí, o convite, ele tem liberdade para trazer as demandas e que ela seja mesmo menos conflituosa, né? Porque a pessoa, a partir do momento que se predispõe a ajudar, ela vai ajudar também a diminuir os conflitos, né? E integrar, né, as prioridades também. Agora, esse é um modelo de gestão integral, colegiada, o colegiado da Conscienciologia, a partir do verbete, um modelo de gestão colegiada. Muitas ICs já aderiram a essa gestão, e isso está expandindo na nossa comunidade. E eu queria ver aqui com o Rui esse modelo de gestão integrada, que as ICs estão cada vez mais aderindo, decisões horizontais. Ele seria também um modelo para a sociedade em geral? Primeiramente, bom dia a todos. Também é uma satisfação estar aqui com vocês, os ouvintes aí do Jornal da Cognópolis, né? E eu acho que essa pergunta nos remete a uma questão básica, que é do princípio do exemplarismo pessoal, né? A ideia de que, primeiro, no ideal, né? Uma situação idealizada, primeiro você amadurece uma ideia,
e depois você divulga e propaga essa ideia, né? Então, a questão aí desse exercício atual nosso de colegiadologia, né? A gente está num processo de amadurecimento, já estamos na experimentologia, né, do processo, né? A gente precisa caminhar mais, né? Já tem aí a primeira gestão, esse pioneirismo da primeira gestão, que já nos deu aí bons parâmetros, já tem uma entrega importante que foi feita, né? Uma efetividade em vários processos que o colegiado atuou, mas também pensamos que a coisa vai precisar caminhar mais, né? A fila anda, né? A evolução ela se impõe. E eu vejo que os desafios da colegiadologia, eles passam pelo processo da anticonflituosidade, né, das pessoas, né? A questão as pessoas serem menos conflitivas com elas mesmas, né? Porque isso implica recins, isso implica no princípio do exemplarismo pessoal, né? A pessoa tentar viver aquilo que ela já entende e admite como ideias, né? No seu cotidiano, nas suas interações, no seu convívio com as pessoas, como a Rosa comentou, né? Quer dizer, essa aceitação também do contraditório, o binômio admiração-discordância, isso precisa ser ainda mais consolidado, ainda mais vivido por todos nós, para que essa questão da colegiadologia se implante, né? Se expanda, né? Na CCCI. E isso também vai implicar num grau maior de confiança mútua, né? De abertismo consciencial para com todos, né? Enfim, é um super desafio, eu diria, para a maturidade consciencial, prática de todos, né? De todos os voluntários aí da CCCI, né? Para que a gente, de fato, consiga tornar o processo de colegiado algo, uma conduta padrão, né? Em toda a CCCI, né? E são passos aí, desafios para essa melhor convivência, essa ortoconvivência, né? Entre todos nós, né? E eu penso que talvez com o tempo, sim, algumas coisas que a gente vá conseguindo implantar, princípios do colegiado, que a gente amadureça aqui na CCCI, que isso possa, de fato, ser exemplos, talvez para a sociedade, para alguma outra instituição, lembrando que vai ter que se levar em conta, é claro, o contexto institucional, né? A missão de cada uma dessas instituições, que a gente sabe que não vai dar para replicar 100%, né? Porque tudo tem que ser ajustado e contextualizado, mas penso que muitas das coisas que a gente pode estar já amadurecendo, né? Aqui possa servir, né? Para inspiração, aí, uma inspiração para uma melhor gestão, uma gestão mais democrática, mais participativa, né, mais ampla nas outras instituições. Nós temos o desafio que a gente não lida com uma instituição simples, né? Tem um paradigma consciencial aí que leva em consideração multidimensionalidade, consciex, serialidade, energia, e isso tudo põe um ponto de maior desafio para nós, né? Fora, a gente vê também já instituições que utilizam arremedos disso que a gente está falando aqui, de colegiadologia, só que a gente entende que esse processo ele é bem mais complexo quando você considera a consciência no todo, né? Existe grupos, subgrupos, existe passado, existe harmonização entre grupos, e você tem que levar isso tudo em consideração, né? Para saber a melhor forma de atuar, a melhor forma de conciliar. Sem essa visão de conjunto que o paradigma consciencial nos permite, a gente pode trocar os pés pelas mãos, né? Enfim, um grande desafio para todos nós, né? Um desafio de maturidade, né? Consciencial. A nossa maturidade está sendo testada, né? Um outro patamar do jogo evolutivo a gente está entrando agora, né? Algumas IC já estão procurando, né? Parece já
ir nessa direção, mas penso que a gente vai amadurecer, né? A gente vai amadurecer com o experimento, né? Não temos uma resposta definitiva ainda sobre esse processo, né? Mas já temos alguns elementos que a gente entende que são imprescindíveis para um bom funcionamento de um colegiado. Isso aí. Então, aqui o Jornal da Cognópolis agradece todos esses esclarecimentos dessa nova equipe, dessa gestão, desse exemplarismo de gestão colegiada. O nosso jornal também, ele é um projeto suprainstitucional. Nós trazemos aqui matérias de toda a comunidade conscienciológica, todos podem participar. E também, nosso objetivo aqui é informar, né? Então, informar e os temas prioritários e nós também temos que ter esse exemplarismo, né? O que o Rui falou ali. Nós somos um jornal que ele traz a informação com esse paradigma que considera a multidimensionalidade, né? Então, a comunicação multidimensional. Então, também nosso foco aqui não é sensacionalista, mas ele é de informar e também de integrar. E o Rui falou ali da Consciex, que é a consciência extrafísica, né? Nós estamos aqui atuando na dimensão intrafísica. Amanhã ou depois nós descartamos o corpo biológico, estamos na dimensão extrafísica, assistindo as consciências que estão aqui ou seguindo a nossa programação. Então, é com esse foco que o nosso jornal traz essas informações aqui. E agradeço muito. Mais alguém quer fazer alguma complementação? Só gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar o nosso e-mail de contato, o nosso canal, né, para qualquer voluntário que quiser enviar uma mensagem, enviar uma ideia, uma sugestão, uma crítica, é colegiadodaconscienciologia@gmail.com. Em breve nós teremos outros canais mais fáceis até de acesso ao colegiado, vocês vão ficar sabendo. E os areópagos, eles acontecem em qual dia da semana, com qual frequência? Aos sábados, no segundo e quarto sábado do mês, às 15 horas. Aguardamos todos vocês lá para a gente ampliar esse debate, pensando na era da colegiadologia, mas tratando diversos temas que são de interesse aqui. E como o Alexandre deixou ali o e-mail, façam seus contatos conosco, tragam as temáticas que, à medida que as temáticas chegarem, nós vamos colocando como ponto, pauta a ser discutido e ampliado. Então, a cada 15 dias temos areópago conscienciológico para participarmos. Obrigada, pessoal. Sucesso na gestão e voluntários participem, né, de todos os projetos e da gestão colegiada. Ok? Obrigada. Até mais. Até logo, pessoal. Um abraço. Até a próxima entrevista.